Deus não tem preço. Deus te abençoe. O mundo hoje tem essa visão. Eu posso comprar a Deus. Mas por que existe essa visão? Porque alguém está vendendo Deus. E é um produto muito procurado. Mas Deus não tem preço. Nós falamos no vídeo passado sobre dízimos e oferta. A obrigação de um cristão e sua responsabilidade de entregar os seus dízimos, de fazer as suas ofertas. É bíblico e existe uma promessa de Deus, como lemos, que Ele nos abençoaria quando fazemos. Quando não fazemos, Ele nos considera roubadores. Roubará, pois, o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas. Agora, muitas pessoas, vendo essa promessa de Deus, sentiram-se na liberdade de tornarem-se representantes desse produto. Mas a palavra de Deus não é um produto. O reino de Deus não é um produto e não existe um preço que alguém pague para alcançá-lo. Daí muitas pessoas confundirem tanto os que anunciam como os que vão atrás, confundirem as coisas de Deus. Deus fez promessa, Deus cumpre sua promessa, Deus abençoa aqueles que obedecem à sua palavra, mas muita gente vai para o inferno sendo grandes dizimistas e ofertantes. E muita gente vai para o inferno fazendo grandes quantias de dinheiro por serem recebedores de dízimos e ofertas. Mas dízimo e oferta é uma maldição? Não. Maldição é aqueles que não fazem. Mas o problema é como os homens encaram as coisas de Deus. É tão maravilhoso. Eu estou com Hebreus, capítulo 7, gostaria de ler aqui. Diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vê que esse Melquisedeque não era o rei de uma cidade geograficamente posicionada ali próximo de Abraão. Esse Melquisedeque era uma teofania, uma manifestação de Jesus lá atrás. Agora, esse homem precisa de dinheiro? Esse homem precisa de dízimo? Não. Esse homem, a ele é devido o dízimo. É ordem, é lei de Deus. Não porque ele precisa, porque é a ele que se entrega. Então, seus dízimos não são entregues a um necessitado. Não é um valor de caridade que você está fazendo. Você entrega a quem é devido. A palavra manda trazer a casa de Deus, a casa do tesouro. O profeta de quem pregamos a mensagem diz: você deve entregar os seus dízimos aonde você alimenta, pague o seu pastor. Então,
Dízimo não é um dinheiro de caridade. Dízimo não é um dinheiro que se faça um montante para uma comunidade. Dízimo se entrega. Pois considerar, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre os homens, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então você observa uma bênção aqui, de forma oculta, que o próprio Levi, que viria, Levi é filho de Israel, que é Jacó, então Abraão, Isaque, Jacó, Levi, que seria bisneto, tataraneto de Abraão, ele foi abençoado pelos dízimos que o seu tataravô pagou. A promessa, ela é mais do que abrir janela dos céus. A promessa, ela é uma bênção contínua na sua família. Deus não fica devendo nada para ninguém. Por isso não se compra Deus. Deus não tem um preço. Mas Deus, ele está devedor para com sua palavra. Então, quando eu faço aquilo que ele requer, quando eu obedeço sua palavra, ele não pode descumpri-la. Ele irá cumprir, ainda que isso passe geração por geração. Deus cumpre sua palavra. Olhando aqui, então, para esse prisma de receber as bênçãos de Deus por causa da obediência. Mas eu quero ler convosco São Mateus, capítulo 23, já que temos falado a respeito das pessoas pensarem que compra a Deus. São Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus falou com os fariseus e escribas, porque eles estavam com essa visão. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então Jesus disse assim: vocês fazem correto quando dão dízimos aí do cominho, dos temperos, né? Dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante. Quer dizer que se eu for um cristão que dou atenção ao juízo, um cristão misericordioso, um cristão de fé, eu não deveria dar os dízimos? Não, eu devo. A questão é que, ao dar os dízimos, as pessoas pensam que estão salvas e desprezam, então, o juízo, a misericórdia, a fé, desprezam as coisas corretas. Por quê? Então aí vem essa visão de que já dei meus dízimos, Deus tem que me salvar. Não. A vida cristã, ela é um todo, ela é completa. E Deus não está cobrando dinheiro das pessoas. O dinheiro é devido. Os dízimos são devidos. As ofertas são devidas. Mas, entenda que Deus não tem contas para pagar. Deus não tem dívidas. Você não vai dar a Deus determinadas coisas e dizer: Deus está feliz porque eu fui lá e paguei as contas de Deus. Não. Deus vai ser tão justo com aquele que entrega seus dízimos, mas não faz o resto das coisas corretas,
como com aquele que é um pecador lá fora no mundo. Eu quero ler com vocês aqui Ageu, capítulo 1, só para você entender uma coisa, como Deus é justo e requer que nós façamos as coisas corretas. Ele diz assim, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Qual casa? Aqui ele mandou trazer os dízimos e oferta. Eu vou fazer uma transferência, eu vou enviar um envelope para lá. Para. Então você acha que essa casa aqui, ela sobrevive de dinheiros? O profeta irmão Brando disse assim, você que sustenta essa casa com seus dízimos e ofertas e com a sua presença, essa casa é casa de oração, essa casa é uma casa de congregação, essa casa é casa de cultos, essa casa dá louvores a Deus, essa casa levanta uma voz para que Deus seja glorificado. E dinheiros não se levanta, não se glorifica a Deus com dinheiro. Dinheiro recebe-se bênçãos. Deus requer adoração. Então as pessoas pensam, não, estou mandando os meus dízimos. Tem pessoas que nunca vieram nessa igreja e entregam seus dízimos. Todas elas que perguntaram, pastor, eu posso? Pode, mas não se engane, você não está salvo por isso. Ah, meu comércio vai ficar bom? Vai. E esse é um grande problema para as pessoas. É que às vezes Deus abençoa um comércio, às vezes Deus abençoa um negócio, e elas estão em paz e nunca vêm, depois serão perdidas, condenadas. Mas eu entreguei meus dízimos, Deus dirá, e eu abençoei seu negócio. Eu nunca fui Deus para você. Eu fui uma instituição financeira. E há muitos pastores que serão condenados por terem apenas recebido dízimos das pessoas e incentivado é dinheiro, você tem que sacrificar, Sacrifício, Deus está procurando sacrifício de lábios, ofertas de lábios a Deus, de vida a Deus, glórias, glorificações ao nome de Deus, presenças, vidas dentro da casa de Deus. Olha aqui, Deus disse sim, então é para vocês tempo de ficar nas suas casas e a minha ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos caminhos, o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. É essa casa aqui? Não. Aonde Deus habita? No coração do homem. Então você tem a obrigação, trazer seus dízimos e ofertas e coisas, mas você tem que fazer dessa sua vida uma casa para Deus morar. E quando nós não fazemos isso, olha o que ele faz. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém o seu fruto. Então, essa coisa de pensar que paguei para ser abençoado por Deus, isso não existe. O evangelho que nós queremos te trazer aqui, através das chaves do evangelho, é um evangelho verdadeiro que se preocupa e se ocupa em trazer toda a palavra. Faça seus dízimos e ofertas. Isso é o dever, isso é a obrigação de todo cristão.
Agora, nossa obrigação não é ficar fazendo campanhas para dinheiro, arrecadações para dinheiro. Não, a nossa obrigação é dizer que você tem que cumprir toda a palavra. E a palavra requer seus dízimos, suas ofertas, sim, mas a palavra requer você, sua vida. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, a sua vida é mais importante do que todo o patrimônio que você tenha que possa alcançar. Sua vida é mais importante. Dentro da casa de Deus, fazendo dela a própria casa de Deus. Por isso você vai ver aí muitas pessoas achando que por terem participado de uma construção de igreja, por terem entregado seus dízimos a vida toda, por terem feito oferta, elas estão salvas, mas não. Por quê? Porque o reino de Deus nunca esteve nela. E é aí onde o reino de Deus deve estar, em você. Quando ele está aí, você entrega dízimo do cominho, da hortelã e tudo, mas você não larga do juízo, da misericórdia, da fé. Você é um cristão e é para isso que nós propusemos fazer as chaves do Evangelho, para despertar o seu coração para aquilo que é verdadeiro. Saia, fuja dessa loucura de venda do Evangelho, dessa loucura de compra de Deus. Isso não existe e isso não terá resultado. Você terá um bom emprego? Sim. Você terá, mas você jamais se saciará, porque alma se sacia e se farta da presença e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero te informar que você está perdendo muito, porque aqui nós temos cultos, pregação, cânticos, esclarecimento e ensinamento. Inscreva-se, é benefício seu. Se você já é e gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, com alguém que precisa, que está envolvido aí nesse mercado religioso. Ele não é um produto e nem Deus é um produto. Deus abençoe. Você é uma alma caríssima para Deus, por isso Ele se deu por você. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo.